família, é nesse pique que o Thiagão começa aqui mais um vídeo no canal Vasco em Família pra gente encerrar esse domingão, porque essa semana que vem por aí promete. No dia 11, prepare o seu coração, decisão contra o Botafogo. E no dia 14, contra o Ceará, o Vasco precisa voltar a ganhar em casa. Então eu tô aqui, claro, tomei uma de leve, dá pra reparar, felicidade, bem leve, família. Nada demais, pra comemorar 80 anos da minha avó. Muito obrigado, meu Deus. Tá parando pra pensar aqui. Lembra daquele jogo marcante? Vasco 4, Palmeiras 3? Eu tava lá, na casa da minha avó. Vasco 6, Santos 0? Eu tava lá, na casa da minha avó. Acho que eu tenho que assistir mais jogos lá, hein? É isso. Família, tem resenha nesse vídeo, mas eu quero começar porque essa semana promete, cara. Eu tô nesse pique, tomei uma de leve, tô felizão. Vem comigo assim, ó. De repente você nem conhece esse pagode, e aí você vai ver aqui eu cantando, você vai falar, caramba, Thiago, que pedrada, hein? Vem assim comigo, puxa aí, ó. Alô, meus amigos, irmãos, minha família, desculpe a ausência. A virtude de quem corre atrás do sonho é paciência. Logo mais tô chegando com o mesmo sorriso no rosto e a prata no bolso. Alô, bota aí um pagode no som que eu tava com saudade. O churrasco, a batucada humilde e sem vaidade. Me desculpe por sumir assim. Tudo que eu conquistei é pra não esquecer de onde eu vim. Tudo transformou. Que isso, hein? Vamos, Vasco, é isso, que semana decisiva. Não, claro que aqui não é um canal que você vai ver o Thiagão cantando, é só porque eu tomei uma de leve, tô feliz, né? Mas tem muita resenha nesse vídeo. Quero reagir aqui com vocês, um corte do programa de hoje, mais cedo, lá da Super Rádio Tupi. Tava por lá o JP Stofano, né, o chiliquento Júnior, da categoria de base, né, com todo respeito, é um apelido carinhoso. Tem o De Aranha e também o Canhotinha de Ouro, falando dessa decisão aí de quinta-feira contra o Botafogo, quem é o favorito, é isso, é aquilo, um detalhe aqui, visão ali. E quero repercutir aqui com vocês também, não sabia disso, eu montei o meu time lá, mas o GE, né, fez lá uma enquete, podemos dizer, né, o que eu posso falar aqui, família? Colocou lá, se você fosse o treinador do Vasco, qual seria o seu time titular, né, para encarar o Botafogo. Então, eu vou trazer aqui o time de quem votou. Não adianta reclamar comigo. Não adianta, vamos debater esse time aqui. E eu também fiz ali o meu time, fiz duas opções pra gente encarar aí o Botafogo na quinta-feira. Adivinha, nessa festa que eu tava, comemorando os 80 anos da minha avó, eu encontrei um dos botafoguenses que eu conheço. Eu não vou falar aqui o que ele me falou, e de repente eu comento aqui com vocês, e aí acontece do jogador que ele comentou comigo acabar com a partida. E eu não quero isso. Sinceramente, eu não quero isso. Mas eu fiquei pensando, se eu temer esse cidadão, não dá. Então vamos lá, Nuno, Ryan, Coutinho, quinta-feira é o dia de mostrar a nossa força e passar para a semifinal da Copa do Brasil. Vocês concordam? Tamo junto. Família, mas antes de finalizar aqui, de começar a nossa resenha, deixa eu te pedir aquela moral, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hype o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E rapidamente também falar aqui da parceira do canal, que é a GoCase. Esse aqui é o QR Code que vai te direcionar lá para o site da GoCase, para os produtos licenciados do nosso Vascão, mas você também pode utilizar o nosso cupom em todo o site para comprar, bolsa térmica, mochila, bolsa para viajar, tem garrafa para academia, para o trabalho, que seja, capinha para celular. Então, de repente, você, poxa, minha esposa, filha, filho, namorada, poxa, compra lá, vai comprar na GoCase? Aqui, ó, cupom do Thiagão, Família Vasco, para fortalecer aqui o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha e já reagir aqui com vocês esse corte da Super Rádio Tupi, visando esse confronto aí contra o Botafogo. Olha só. Botafogo e Vasco, quem é o favorito, Dé? Quinta-feira. Ligeiramente favorito o Botafogo, mas não quer dizer nada. Ligeiramente favorito. É um clássico, aí sim. Aí jogar no Newton Santos, no tapetinho, é a vantagem? É aí que eu ponho a vantagem. Aí é que tá a vantagem. Por quê? O Botafogo tá muito mais acostumado a jogar, não é? É um campo sintético, vai ser molhado, o jogo vai ficar rápido. E o Vasco não tem um time de velocidade. Não vejo como o técnico tirar o Verratti nesse jogo.
jogar um pouquinho mais fechado e tentar no contra-ataque. Por quê? O Botafogo joga em casa. É a grande aposta do Botafogo. Ao ser eliminado da Libertadores, é o grande campeonato do Botafogo, é a Copa do Brasil. É onde ele pode conquistar um título, Heraldo. Aliás, todos podem conquistar porque é um torneio. Porque no Brasileiro, eu vejo o Botafogo, sim, se classificando para Libertadores, essa coisa toda. Mas título no Brasileiro... Quem passar Botafogo e Vasco, quem passar vai pegar o Fluminense ou Bahia. Ou Bahia, né? Não é? Então pode ter mais um clássico carioca por aí. isso, por pequenas coisas, eu vejo um Botafogo ligeiramente favorito nesse jogo. E você, Gerson, favoritismo ou igualdade? Eu ia dar 1-1. 1-1, igualdade. Pênalti. Aí vai pros pênaltis. Isso. E aí nos pênaltis o Botafogo ganha. Duvido. Gerson, tá equivocado. Pênalti? Vocês sabem, né, família? Tá bom. Eu sou da mesma filosofia do Dé. Não vou dizer que acompanha, que ele vai ficar dizendo. Eu não sou. Eu acho que o Botafogo leva uma ligeira vantagem. É. O Botafogo leva uma ligeira vantagem pelo fator campo. Mas tem que jogar melhor do que jogou o primeiro jogo. É um jogo difícil, é clássico, a gente tem que respeitar. A camisa do Vasco é uma camisa muito forte. Eu acho que é um jogo difícil, mas o gramado sintético pode fazer uma pequena diferença. O Botafogo tem que jogar, pode só ficar pensando no gramado sintético, que lá em São Januário o Vasco era para ter ganho o jogo. E se tiver pênalti, vai para 1h da manhã. JP, o Vasco vai estrear a dupla de zaga nova? Não, dupla de zaga nova nota, até porque o Carlos Cuesta, o colombiano, não pode jogar. O colombiano que veio do futebol turco, veio do Galatasaray, ele não pode entrar em campo porque ele não estava habilitado a jogar o primeiro jogo. Na Copa do Brasil tem isso. Inclusive o Botafogo deve ter o desfalque do Cuiabano também, porque o Cuiabano saiu e voltou. Só que nesse processo de sair e voltar, ele ficou fora da lista da Copa do Brasil dessa fase. E aí fica a questão, tá, Heraldo? Eu acho que o Botafogo é favorito, eu acho que o Botafogo tem mais time do que o Vasco, mas acho que o Vasco pode tentar igualar esse jogo por voltar da data FIFA. Os times do Fernando Diniz... O Vasco também deu folga para os jogadores? Deu e acho assim, até pelo estilo de jogo do Fernando Diniz, um time que se desgasta muito, que joga sempre no máximo da sua intensidade, eu acho que o jogo ser após o retorno da data FIFA pode ser interessante. Algo que pode pesar a favor do Vasco, caso o Vasco venha se classificar, são os reforços que podem entrar em campo. O Robert Renan, zagueiro, que ainda não estreou, o Matheus França, que jogou poucos minutos contra o Sport, e o Andrés Gomes, colombiano, o ponta rapidinho, que joga pelo lado, que jogou contra o Corinthians. Jogou contra o Corinthians. Contra o Sport não entrou. Contra o Sport não entrou. Então, assim, eu acho que o Botafogo é favorito. O Botafogo tem mais time, joga em casa com o apoio da sua torcida. Mas acho que o Botafogo poderia ser mais favorito. Porque o Botafogo poderia ter conseguido um resultado melhor, já que saiu na frente em São Januário. E o Vasco não deu folga aos jogadores. Deu folga? Não. O Vasco deu folga ao torcedor. Do treinador. Com aquela ira que ele fala. Ele puxa o cara. Quase que mastiga o cara ali na beira do campo. Então, a folga foi do treinador. O Botafogo, além do Vitinho na seleção brasileira, tem o Savarino, tem o Montoro na seleção argentina sub-20 e o Savarino na seleção da Venezuela. E não tem o John, que foi o grande nome daquele jogo lá de 1-1, né? Agora vai jogar o Neto. Joga o Neto. Porque o John... E um detalhe, quem passar vai ficar 3 meses sem jogar em termos de Copa do Brasil. O final da Copa do Brasil é só depois do fim do Brasileirão. As semifinais da Copa do Brasil, 10 e 14 de outubro, e as finais 17 e 21 de dezembro. 10 e 14 de dezembro e 17 e 21, quer dizer, 3 meses sem jogar. Não vão aproveitar a data FIFA nem nada. A data FIFA, que seria aproveitado pelos jogos da Copa do Brasil, serão aproveitadas por jogos do Campeonato Brasileiro. Os jogos que estão reprogramados. Né? Isso. O Vasco ainda tem um problema na lateral direita, porque o Paulo Henrique, não sei se ele já teve tempo de se recuperar. O Vasco tem várias dúvidas para esse jogo, né, Heraldo? Tem a questão do Paulo Henrique, tem a questão do Tietchan, e o Vasco tem uma baixa confirmada não só para esse jogo, mas para sequência da temporada, até o Jair. Volante que vinha muito bem, inclusive fez o gol contra o Botafogo. Enorme. E acho uma grande perda porque o Vasco não tem um outro volante com característica parecida no elenco. O Jair é aquele volante que pra mim é o falso lento, né? Porque ele não é aquele jogador de dar vários sprints, mas ele compensa muito no posicionamento, de uma boa saída de bola, e acho o Vasco, pro estilo de jogo que o Fernando Diniz pensa de futebol, perde muito. Ainda mais que pra esse jogo contra o Botafogo não pode nem colocar o Hugo Moura na sua posição, já que não tem um outro zagueiro pelo lado direito pra colocar.
Então aí o Vasco vai ter que montar esse quebra-cabeça, o Fernando Diniz. Tem o garoto Barros, né? Mas o Barros é o segundo homem de meio de campo, teoricamente. Tem o que entrou no lugar do Jair no jogo que eu fiz, Vasco Esporte, o Matheus Carvalho entrou no lugar do Jair. E a boa notícia é que o Tietê pode se recuperar. Com o Tietê voltando, aí seria Barros. É curioso, né, Heraldo? Que dificuldade pro Fernando Diniz descobrir o Jair um grande jogador. A gente cansou de falar isso aqui. E foi graças a passagem do Hugo Moura para jogar como zagueiro é que abriu uma brecha pro Jair e pro menino Barros. Que tava no América Mineiro. Você vê que coisa, né? E o Barros só entrou porque o Tietê machucou contra o Corinthians. Por isso, é preciso acontecer algumas coisas para dar um clique na cabeça do Fernando Diniz. É incrível, a gente cansou de falar isso aqui. É isso. Pegando esse gancho agora do De Aranha falando sobre o Jair, nesse sentido eu não vou criticar o Jair, de forma nenhuma. Porque assim, se o torcedor, de um modo geral, fala pra tentar equilibrar o time, cara, é difícil você encaixar um meio-campo com Jair, Tietê e Coutinho, tá? É muito difícil. Ah, mas foi esse meio-campo que goleou o Santos, verdade. Mas é aquilo que a gente sempre pontuou aqui. Você olha pro Santos, é um time que tem dificuldade para correr, para ser intenso, para marcar sem bola. É a mesma dificuldade que o nosso time tem. Né? Mais uma vez, Barreal, Guilherme, Tiquinho e Neymar. É a mesma dificuldade nossa, que a gente reclama da intensidade do jogo sem bola. Então esse meio-campo conseguiu. Né? Já no jogo contra o Corinthians, teve um pouco mais de dificuldade, né? Pela intensidade, pela força ali, né? Do adversário. Contra o Juventude não foi esse, né? Porque o Jair estava suspenso, entrou o Thiago Mendes. E aí no jogo contra o Botafogo, segundo o próprio Diniz, a partida mais equilibrada do Vasco, no comando dele, foi Barros e Jair no meio campo. Então assim, você criticar o Diniz nesse sentido, eu não acho que é justo, tá? Eu não acho que é justo. Porque é muito difícil você tirar do meio campo um jogador que tá muito bem. Né? Tá muito bem, tem que falar, tá muito bem. Porque ele saiu no jogo contra o Corinthians porque se lesionou, mas ele está bem. Agora eu não sei o que vai acontecer, que é o Tietê. Então assim, eu vejo o Tietê e Jair brigando por posição. Jogar com os dois juntos, você tendo o Coutinho de terceiro homem e ainda o Verratti de centroavante e os seus pontas que não contribuem tanto assim na marcação, é difícil. Aí a defesa tem que ser realmente muito boa para sustentar isso aí. Então não vejo, né, nesse sentido aqui uma crítica, tá? Particularmente o Thiagão aqui, não vou criticar o Diniz nesse sentido. No restante aí, família, da resenha, basicamente, né, eu concordo, só não concordo ali, né, com o canhotinha de ouro, 1-1, Botafogo passa nos pênaltis? Não passa. For pros pênaltis, vai dar nós. Confio no meu goleiro, mas entendo que o Botafogo, para esse confronto, é o favorito, né, por decidir em casa. De repente, né, o Vasco levando ali uma vantagem, não conseguiu, infelizmente, ganhar o primeiro jogo, então acho sim o Botafogo favorito. Mas, família, eu tô confiante, cara. Espero que no dia 11 isso possa, né, confirmar e o Vasco passar aí para a próxima fase. Mas vamos lá para a resenha aqui dessa dinâmica, podemos dizer assim, né, que o GE fez lá no site. Antes, deixa eu repercutir aqui com vocês uma informação do BTB Esportes, né, dizendo que o PH vem treinando normalmente, deve voltar ao time titular contra o Botafogo. Uma informação aqui super importante, né, e repito, se o Vasco quer classificar contra o Botafogo, esse cara precisa estar em campo, né, família? Mas tá aqui, ó. Você escala, torcida do Vasco elege Barros e Robert Renan titulares contra o Botafogo. No fim das contas, Hugo Moura foi escalado como volante e Lucas Freitas formou a dupla de defesa com Robert Renan. Tietê foi para o banco. E tá aqui, isso aqui me surpreendeu, tá? Me surpreendeu, o Coutinho foi o mais votado. Claro que é uma amostra pequena, a torcida do Vasco é gigante, né? Mas me surpreendeu mesmo assim o Coutinho ser o mais votado, né? Com 465 votos, Nuno, né, o segundo, PH, né, o Verratti tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá na 7ª colocação, bem votado também. Mas assim, família, acho muito difícil, né, o Diniz optar por 2 jogadores canhotos nesse jogo. É muito difícil, isso não vai acontecer. A galera também votou aqui no Maurício Lemos, Lucas Oliveira recebeu 30 votos, Leandrinho 29, Thiago Mendes também me surpreendeu, cara. 25 votos aqui. Cara, o que essa galera quer com o Thiago Mendes? A botar Thiago Mendes é quem, gente? Pelo amor de Deus, Paulinho recebeu 19, Puma 14, é isso aí. Mas olha só, o time mais votado tá na tela pra vocês, ó. Cara, o Ryan ficou barrado aqui. Ficou, mano, o Ryan é muito mal votado, gente. Caraca, vocês estão me surpreendendo, hein? Essa galera que votou.
Cara, vocês ficam falando que eu sou aprendiz, que eu não sei nada. Ryan com 200 votos aqui, 208. Ele ficaria fora do time. Pô, inacreditável, cara, na moral. Então, assim, família, a galera votou. Léo Jardim, esse é o time mais votado. Léo Jardim, Freitas e Robert Renan, PH e Piton, Barros e Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Verrete. Então, aqui, né, é o Robert Renan ganhando a vaga do Hugo Moura e o Andrés Gomes ganhando a vaga do Ryan. Perdão, esse foi o time mais votado. Agora eu vou colocar para vocês o meu time, que já falei aqui algumas vezes com vocês, né? Seria esse aqui: Jardim, Hugo Moura, Freitas, PH e Piton, Barros e Tietê bem claro, Coutinho. No comando de ataque, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Ryan. Centroavante. Eu barraria, né, o Verrete para essa partida. Um outro time que eu fiz é colocando Maurício Lemos, Oliveira, que seja, na defesa, né, linha de 4 ali, normal. Na cabeça de área, Hugo Moura e Barros, né, para proteger bem ali o sistema defensivo. Coutinho de meio armador, Andrés Gomes, Nuno e Ryan. Esse seria aqui o meu time que eu montei lá no GE. Vai lá e monta também o seu time para esse confronto. É como eu disse, cara, eu tava conversando hoje, né, com 2 botafoguenses lá na festa que eu tava. E a galera, assim, os 2 bem confiantes, né? Sabe que é um jogo, é um clássico, né? Tudo pode acontecer, mas estão confiantes por jogar em casa, vai estar cheio, né? O time do Botafogo tem mais peças, podemos dizer assim. É um time que hoje está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. E aí, cada um tem a sua forma de enxergar, tá? A minha forma de enxergar essa partida é a seguinte: se o Vasco igualar com o Botafogo fisicamente, conseguir competir fisicamente, o Vasco tem chance sim de passar. Porque eu acho que você tem bons jogadores no elenco do Vasco, no time titular. Coutinho, Nuno, Ryan, né? No meu time jogaria ali o Andrés Gomes, que é bom jogador também, sabe? Então você tem jogadores você tem jogadores de recurso para decidir, para definir, num passe, numa assistência, numa finalização, mas você precisa competir. Num jogo desse, fora de casa, né? Você tem que olhar para a fase defensiva, você tem que marcar melhor, você tem que ganhar divididas, você tem que recompor. Por esse motivo, né? Eu ficaria com o Verrete no banco, por não contribuir muito sem bola. E aí você pode falar, então, se é assim, você barra o Coutinho. Cara, hoje, mesmo com o Verrete sendo o artilheiro do time e vendo o Coutinho jogar, eu prefiro acreditar no gênio, sabe? Eu prefiro acreditar no Coutinho. E aí botar um time mais móvel, 3 jogadores na frente pra ele pifar, pra ele achar que ele passe em profundidade, pra tabelar e ele bater no gol, que ele sabe fazer isso. E assim, família, eu converso aqui com vocês e não tenho medo nenhum da galera chegar aqui, tá vindo aí, é isso, é aquilo, você não sabe nada, o cara decidiu. E na verdade eu torço pra isso, porque eu acho que o Diniz, tenho certeza que ele vai optar pelo Verrete nesse jogo de quinta-feira. Então se o Verrete chegar na quinta-feira e marcar 2, 3, 1 que seja, e garantir a classificação do Vasco, você acha que eu vou estar triste? Você acha que eu vou chiar, chorar? Fala, por que eu falei isso? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Vou estar muito feliz. Já falei isso aqui e repito. Entre o Thiagão, com as opiniões dele, e o Diniz, cara, eu sempre vou torcer para o Diniz acertar. É ele que tem que acertar. É ele que tem essa honra de ser treinador do nosso Vascão. Aqui eu debato com vocês vão comentar aí o time de vocês. Thiagão, não concordo contigo nisso, aquilo, cabeça de área, verdade, pouparia o Verrete, beleza, é uma resenha aqui entre nós. Agora, sempre vou torcer pro Fernando Diniz e está certo. Ele tem que acertar. Ele tá treinando, ele conhece, ele tá trabalhando ali o dia a dia, né, com os jogadores. Mas acho que nessa partida contra o Botafogo, ele não tem esse olhar, tá? O Diniz. É a minha percepção. O Diniz parece que ele não olha pro adversário. Ele não estuda o adversário. Ele não entende o contexto do jogo, o local do jogo. Ele entra sempre ali, né, da mesma forma. E isso eu acho que sabe, não dá. Nesse momento não dá. Se o Vasco realmente tivesse um time, com investimento alto, com peças, né, para rodar, para mudar uma dinâmica do jogo. Eu não quero citar aqui, mas é o caso, infelizmente, do nosso rival, que aonde vai jogar aqui, né, seja Brasileirão, Copa do Brasil ou Libertadores, cara, não vai mudar a forma de jogar. Vai jogar da forma deles, porque é um time muito forte. Eu entendo que o Vasco hoje, né, o Vasco hoje não tem essa condição. Então você vai jogar fora de casa contra o Botafogo, beleza, o seu estilo de jogo é aquele domínio, né, de posse de bola, de botar na roda, mas e sem bola? Como é que vai ser jogando lá? Sabe, se você não conseguir, né, criar essas dinâmicas, botar o adversário na roda, ser superior nesse sentido, com esse time que você tem a ideia, você vai competir fisicamente, você vai conseguir marcar melhor, você vai proteger o seu sistema defensivo? Acho que não. Eu acho que não. Com esse time que vem jogando aí com Coutinho, Verrete, Ryan, Nuno. Claro, como o JP ali falou, esse fato de
data FIFA, 2 semanas, o Vasco trabalhando, teve folga, descansou, né, trabalhando muito essa intensidade, essa parte física. Acredito que o Vasco vai conseguir competir com eles, principalmente ali no primeiro tempo e boa parte do segundo. Mas aí que tá, tem que mudar, tem que botar perna, coisas que ele não faz também, né, durante as partidas do Vasco. Mas é isso, né? Essa é a minha leitura para o jogo contra o Botafogo, um time mais leve, com o Ryan de 9, e assim, com um detalhe muito importante, como eu disse, tá? Vou torcer muito para que o Verratti, jogando, marque os gols e consiga nos ajudar a passar de fase. Mas olhando para esse time do Botafogo, e os 2 zagueiros, que é o Barbosa e o Caio Pantaleão, cara, eles mandam muito bem na bola aérea, muito bem. Então acho que o Verratti vai ter muita dificuldade nesse sentido. Claro que muita gente fala da bola defensiva, né, a bola aérea, mas o Vasco vem tomando os gols com o Verratti em campo. Isso não está adiantando muita coisa, né? Tomou contra o Corinthians, tomou contra o Sport, então não adianta muita coisa. Então você, pensando com bola, né, você tentando ali marcar os gols, né, o nosso principal jogador, que é essa presença diária, principalmente na bola aérea, os 2 zagueiros mandam muito bem nesse fundamento, muito bem. São altos, sobem bem, boa impulsão, então fica difícil pro Verratti. Claro, pode acertar uma cabeçada, cruzamento, conseguiu, movimentação, tudo pode acontecer. Mas por esse motivo também, né, eu entraria com um time mais móvel, principalmente o Ryan ali de referência, que vai dar essa possibilidade, principalmente em cima do Barbosa, que o Caio, ele corre melhor. Principalmente em cima do Barbosa, de você ter esse passe em profundidade e o Ryan fazendo o facão sair na cara ali do Neto. Essa é a minha visão, família. Mas gostaria do pensamento de vocês aí também nos comentários. Fui!